Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Olha só, Atos capítulo 16, versículo 16. O título diz assim: A cura de uma jovem adivinhadora. Vou resumir esse texto. Olha só, Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra de Deus, fazendo um trabalho evangelístico. Você vai ver que havia uma jovem possessa de um espírito adivinhador, dava lucro aos seus senhores. E todos os dias essa jovem, quando Paulo e Silas, eles iam orar, está escrito o texto, quando eles iam para o lugar da oração, essa jovem saía ao encontro de cada um deles. Saíam ao encontro de Paulo e Silas. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo ficou indignado. Ele foi lá e disse: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Então ele na mesma hora saiu. O espírito maligno saiu da menina, da jovem adivinhadora, pelo nome de Jesus. Primeira lição aqui. Se você serve a Deus, você faz a obra de Deus, você está na presença de Deus, faz a vontade de Deus, você tem autoridade para libertar pessoas que estão aprisionadas pelo mal. Você tem autoridade e você tem que usar essa autoridade. Você tem ela sobre a sua vida. Então, meu amigo, você que serve a Deus, anda na presença de Deus, faz a vontade de Deus, você tem autoridade para libertar pessoas que estão aprisionadas pelo mal. Entendeu? Então você tem autoridade para expulsar os espíritos malignos. Olha só. E por Paulo e Silas, eles fazem esse trabalho espiritual de libertação. Você vai ver que eles foram presos. Eles foram presos no cárcere interior. Eles tiveram os pés presos no tronco. Eles entraram em uma situação sem saída, uma situação difícil. Ou seja, a gente que faz a obra de Deus, que servimos a Deus, fazemos um trabalho espiritual, muitas das vezes a gente vai entrar em prisões, situações difíceis, momentos difíceis. Mas só que nesse texto vamos aprender lições importantes com Paulo e Silas. Mesmo preso, mesmo com os pés presos no tronco, mesmo eles foi surrado, apanharam, mas eles nessa condição, eles oravam e cantavam, louvavam a Deus diante da pior situação de todas. Então, meu amigo, o que você e eu vamos aprender aqui? Diante das prisões, dos problemas, de situações que achamos que não tem mais jeito, ao invés de reclamar, murmurar, temos que orar e louvar a Deus. Temos que ser um verdadeiro adorador. Por isso que diz adorador, aquele que adora em meio à dor, em meio às adversidades. E a pessoa, quando ela faz isso diante das lutas, ela ora, ela louva, ela adora a Deus diante das dificuldades, das prisões da vida, Deus faz o sobrenatural acontecer. Deus faz o de repente acontecer. Você vai ler no texto que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente sobreveio tamanho terremoto. Ou seja,
aquele que ora, aquele que adora. Nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, Deus faz o sobrenatural acontecer. Deus faz o de repente acontecer. Ou seja, Deus entra em ação para nos livrar daquele problema, daquela luta, daquela prisão. Então, quem ora e adora diante das prisões, das dificuldades, Deus faz o sobrenatural acontecer, o de repente acontecer, para nos livrar de todo e qualquer problema que nos aprisione. Qual problema tem te aprisionado? A doença, as dívidas, o desemprego, problema no casamento, na família, vício. Então, meu amigo, adora, ora, louve a Deus, porque Ele vai fazer o sobrenatural acontecer, o de repente acontecer na sua vida. E você será livre de todas as prisões, em nome de Jesus. Agora, outra lição muito importante. A oração e o louvor, a adoração a Deus em meio às prisões, à adversidade, faz com que todas as portas se abram. Você vai ver que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Ou seja, a oração e o louvor a Deus, aquele que adora a Deus no momento difícil, nos momentos de adversidade e ora, adora a Deus, Deus abre todas as portas. Abre a porta da cura, a porta da prosperidade, a porta da bênção na família, a porta da bênção no casamento. Todas as portas se abrem. Então, diante das dificuldades, das lutas, dos problemas que te cercam, ore e adore a Deus, porque Deus vai abrir todas as portas em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que todas as portas se abriram e as cadeias de todos se soltaram. Então não importa qual seja a situação que esteja te aprisionando, a oração e o louvor é uma arma poderosa. Então, meu amigo, faça isso mesmo diante das prisões, ou seja, dos problemas. Deus vai agir e vai agir a seu favor e vai fazer que todas as portas que estão fechadas na sua vida venham se abrir. Ore e adore a Deus em meio às dificuldades. Você está me entendendo? Meu amigo, a oração e o louvor, mais um ensinamento muito importante com base nesse texto. A oração e o louvor. Por isso que os pastores, as pessoas que fazem a obra de Deus, servem a Deus, passam por muitas lutas e adversidade. Mas a gente, diante dessas dificuldades, dessas lutas, a gente tem que continuar orando, louvando a Deus, adorando a Deus diante das prisões. Sabe que fazer a obra de Deus é muito difícil, tem muitas lutas, mas a gente tem que orar e louvar a Deus, adorar a Deus, permanecer na fé, porque a oração e o louvor, a adoração a Deus traz libertação. Traz libertação. Você vai ver nesse texto, Atos capítulo 16, versículo 27, a conversão do carcereiro. Você vai ler o texto, o carcereiro estava dormindo. Ele estava dormindo. E após a oração e o louvor que Paulo e Silas fizeram, o carcereiro que estava dormindo, ele despertou. Ele despertou, porque houve um mover de Deus ali naquele lugar. E ele despertou. Quantas não são as pessoas à nossa volta
que estão dormindo espiritualmente, sem esperança de vida, pensando em se suicidar, tirar a própria vida, sofrendo espiritualmente, estão dormindo espiritualmente. Mas você vai ver que após a oração, o louvor que Paulo e Silas fizeram, houve um mover de Deus. O carcereiro despertou daquele sono. Ele despertou. Então, meu amigo, outro passo importante, a oração e o louvor tem o poder de libertar e abrir os olhos espiritual para que pessoas que estão sofrendo espiritualmente, estão sofrendo de depressão, querendo tirar a sua própria vida, sofrendo nos vícios, entre outros problemas, veja a grandeza de Deus. Veja o poder de Deus agir sobre a vida deles. Você vai ver que o carcereiro despertou, ele estava dormindo. Mas a oração e o louvor que Paulo e Silas fizeram fez ele despertar, acordar do sono espiritual. Então a oração e o louvor traz a libertação. Faz a pessoa que está morta espiritualmente ter uma vida espiritual ativa. Faz ela se liberta do sono da morte, sono espiritual. Você está me entendendo? Isso aqui é muito forte. E você também vai ver que ela trouxe luz para o carcereiro. A oração, o louvor, trouxe luz para o carcereiro que estava o quê? Perdido, querendo se suicidar, querendo se matar. Então a oração, o louvor, traz luz para os perdidos. O carcereiro estava perdido na escuridão. Mas após Paulo e Silas orar e louvar a Deus, o carcereiro, você vai ver que ele pediu uma luz. Ou seja, ele viu que tinha salvação para ele, saída para situação que ele se encontrava. Ele queria se suicidar, mas ele pediu uma luz, porque Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. Ele viu que eles eram homens de Deus, eles tinham a solução para mudar a vida dele. E sabe o que é essa luz? Essa luz é Jesus, a luz do mundo. Essa luz é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você vai ler Atos capítulo 16, versículo 27 em diante. Veja que o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas e disse: o que devo fazer para ser salvo? Fez uma pergunta para Paulo e Silas. Meu amigo, talvez você está sofrendo de depressão, querendo se suicidar, está sofrendo uns vícios, problema no casamento, problema na família, problema na saúde. Você acha que já não tem mais jeito, você acha que já não tem mais saída, mas Jesus é a luz. Jesus é a saída. A palavra de Deus é a saída. Para você sair das trevas, da escuridão, e você ser salvo, você ter a sua vida transformada, sua família transformada. Mas só que para o carcereiro alcançar a salvação, a mudança na vida dele, Paulo e Silas disse uma coisa para ele. Olha só, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregar a palavra de Deus a todos os de sua casa. Ou seja, o carcereiro, na pior situação da vida dele, querendo se suicidar, ele creu, ele aceitou Jesus, ele aceitou a palavra de Jesus e passou a obedecer a mesma. Como assim? Você vai ver que após ele receber Jesus, aceitar a palavra que veio através de Paulo e Silas, ele e a família dele se batizaram.
ou seja, teve fé, creu em Jesus, obedeceu, ou seja, se batizaram. Eles creram e se batizaram, eles creram. Eles obedeceram a palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo, porque quem crê, ele obedece. O batismo é sinônimo de obediência. Uma pessoa que quer uma nova vida, quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, quer deixar a velha criatura para trás. Ele aceitou Jesus, a família dele aceitou Jesus e se batizaram, ou seja, crer em Jesus e obedecer a palavra de Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você vai ver que eles tiveram a vida transformada. O carcereiro teve a vida transformada. A família do carcereiro teve a vida deles transformada. Eles foram salvos, foram abençoados. Então, meu amigo, talvez você quer tirar a sua própria vida. Você acha que já não tem jeito mais para a sua vida, para a situação que você está vivendo aí, em alguma área da sua vida, problema na saúde, problema no casamento, nos vícios. Você acha que já não tem mais jeito para você, já pensou em tirar a sua própria vida igual esse carcereiro? Mas, meu amigo, Jesus é a luz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Creia em Jesus, obedeça a palavra de Deus, se arrependa, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, obedeça a palavra de Deus. Você que não é batizado, se batize e passa a fazer a vontade de Deus, que você vai ter a sua vida transformada, abençoada. Você vai ter a sua vida mudada pelo Senhor Jesus, mas você tem que fazer a sua parte. O carcereiro fez a parte dele. Eu estou fazendo a minha parte. Paulo e Silas fez a parte dele. Pregou para o carcereiro, pregou para a família do carcereiro, mas o carcereiro teve que fazer a parte dele para ele ser salvo, para ele ser livre da depressão, porque você sabe que ele queria se suicidar, ele era depressivo. Mas ele foi alcançado pela palavra de Deus, ele foi alcançado pelo Senhor Jesus e ele se batizou. Meu amigo, minha amiga, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia você. Através de você, a sua casa vai ser transformada. Através da sua conduta, do seu exemplo, da sua mudança, sua família vai ser alcançada pelo seu exemplo, pela sua mudança. Eles vão ver a diferença na sua vida e vão passar a buscar Jesus, a servir Jesus, vão querer se batizar, vão querer se entregar para Jesus também, porque vão ver a mudança em você. Por isso diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Faça a sua parte. Salvação individual, faça a sua parte primeiro. Que Deus quer transformar você, através de você, transformar a sua casa e outras pessoas à sua volta, através da mudança, da transformação que vai acontecer na sua vida. Então, meu amigo, se você não é batizado, se batize. Se você não aceitou Jesus, aceita. Porque Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. Tá bom, meu amigo? Então, meu amigo e minha amiga, diante de todas as adversidades, das prisões da vida, ou seja, problemas e adversidade, ore e adore a Deus, porque você viu o que acontece. A oração e o louvor diante das dificuldades faz Deus mover, fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Você viu isso? A oração, ela traz libertação. A oração e a adoração, o louvor, ela traz libertação para pessoas que estão sofrendo. A oração e o louvor traz luz para os perdidos. Eles trazem luz para os perdidos. Então, meu amigo, ore e adore a Deus diante das prisões e adversidade. E o mais importante, fala de Jesus para outras pessoas.
Você vai ver que o carcereiro estava sofrendo. Paulo e Silas foram lá e falaram de Jesus para ele, pregaram para ele. E ele aceitou Jesus, se batizou. Faça isso também. Tá bom, meu amigo? Então essa palavra que eu deixo para o senhor e para a senhora. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.